nunca gravei um vídeo e eu estou meio nervosa, né? O inimigo ficou furioso, eu acabei de engolir um mosquito. E eu vou meditar aqui na palavra do Senhor, no livro de Efésios, né? Meditar aqui um pouco, vou falar um pouco sobre esse livro, né? Onde fala assim, exortação à santidade de Deus. É em Efésios 4, lá 29, onde diz assim: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou, né? Nos perdoou. E aqui também, eu vou ler aqui no 5, o 16, onde diz assim: aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Então, o que Deus fala aqui conosco, né? Esse livro aqui, ele fala sobre as armaduras de Deus, que eu vou falar um pouco agora aqui sobre as armaduras de Deus, e onde diz assim, que o Senhor, ele fala para que não saia nenhuma palavra, né, suja da nossa boca, porque muitas vezes a gente com os afazeres de casa, com os problemas, muitas das vezes a gente deixa o inimigo usar a nossa boca e nós fala palavrões que não devemos falar, né? E que a nossa vida, Deus quer que a gente viva com santidade, não só por fora, mas por dentro também. E em tudo que a gente venha falar para edificar as pessoas, que não venha, que a gente não venha viver como a gente vivia no mundo, falando palavrões, se irando, e com a ira a gente fala coisas que não convém, que não agrada ao Senhor e que entristece o Espírito Santo de Deus. E eu quero falar, como diz assim, que a gente tem que aproveitar bem o tempo, né? Porque os dias são maus. Então que nós devemos aproveitar o tempo que Deus tem dado para a gente, né? Durante o dia, nós temos que aproveitar, temos que saber dividir o tempo de cuidar do lar, quem trabalha, o tempo de trabalhar, o tempo de ler a palavra, de meditar, de louvar o Senhor, de ser grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito, né? Nas nossas vidas, porque Deus é muito bom. Nós somos falhos e foi a graça e a misericórdia do Senhor que nos alcançou, né? Nos alcançou, porque se não fosse Deus nas nossas vidas, a gente não suportaria as lutas, os problemas que nós temos enfrentado, porque mesmo que a gente não estivesse na presença de Deus, nós iríamos passar por esses problemas, né? Nós iríamos passar por esses dias maus, que são, os dias maus são as enfermidades, são a dificuldade financeira, são os problemas conjugais, são os problemas de família. Então, esses são os dias maus. Então, por isso que a Bíblia aqui, ela nos adverte que a gente tem que aproveitar bem o tempo, o tempo. Nós temos que aproveitar, porque quando chega nos dias maus, a gente enfraquece, a gente fica sem vontade de ler a palavra, a gente fica sem coragem, sem força para ir para a igreja, a gente fica sem força para louvar o Senhor. Então, nos tempos bons, nós temos que aproveitar, né? Nós temos que aproveitar para buscar a presença do Senhor, né? E aqui também me adverte, eu não vou demorar muito falando, porque não é por muito falar que a gente, né,
convence as pessoas que a gente aprende, é a nossa meditação em todo dia, em buscando a palavra do Senhor, né? E eu vou falar aqui um pouco das armaduras de Deus, né? Que fala aqui: portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Use também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ore em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigie com toda perseverança e súplica por todos os santos, né? Então aqui sabemos que a nossa vida com Cristo não é só ganância, não é só felicidade. Vai ter os momentos de tristeza, vai ter os momentos de perseguição, vai ter os momentos, né, da bonança, mas também vai ter os momentos, né, da escassez. Então, que possamos nos revestir das armaduras de Deus, que é aqui, onde fala aqui, né, para a gente ficar firme, vestindo a couraça da justiça, né, para a gente se vestir na couraça da justiça. Como assim?